Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e eu trago videoaulas abordando todos os tópicos que estão aí propostos para o plano de curso de 2022. Se você se inscrever aí no canal, você receberá as notificações e poderá assistir todas as videoaulas e o melhor de tudo, totalmente gratuito o curso. Você não paga nada, simplesmente a gente vai compartilhando conhecimento. Então vamos que vamos, né? Nessa videoaula eu trago para você o tema função do primeiro grau, mais especificamente gráfico e lei de formação. Esse é um conteúdo do primeiro ano do ensino médio e essa é a 13ª aula do ano de 2022, segundo aí Matemática e suas tecnologias, que está no plano de curso do ensino médio aí do primeiro ano, na habilidade EM3 e MAT 103, funções, representação gráfica e algébrica. Então, para a gente entender de fato o que é função e para que serve função, vamos pegar aqui uma situação-problema. Analise a situação-problema abaixo e faça o que se pede. Um motorista de táxi cobra R$ 5,00 de bandeirada, mais R$ 3,00 por quilômetro rodado. Então, quando você vai tomar um táxi, você pode considerar essa situação como uma função. O valor que você vai pagar ao taxista é em função da quilometragem que você rodou. Por exemplo, nessa situação aqui tem R$ 5,00 de bandeirada. Esses R$ 5,00, independente do tanto que você rodar, você vai pagar. Você paga para o táxi parar para você, mais R$ 3,00 por quilômetro rodado. Então é uma função onde a gente vai encontrar primeiro a lei de formação. Depois que a gente encontrar essa lei de formação, a gente vai esboçar um gráfico para expressar essa função, a gente vai determinar o domínio e a imagem dessa função e a gente ainda vai determinar f de 20. Primeiro, o que é lei de formação? Lei de formação é a regra que está enquadrada nessa situação. Então vai ser f de x, quer dizer a quantidade que o passageiro vai pagar, vai ser R$ 5,00 da bandeirada, mais R$ 3,00 por quilômetro rodado. Depende do tanto de quilômetros que ele rodar. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, pode ser 1.000, pode ser que ele queira fazer uma viagem longa, né? Então essa é a lei de formação. R$ 5,00 da bandeirada, mais R$ 3,00 por quilômetro. Está aqui a lei de criação dessa função. Agora, o gráfico sempre vai ser constituído de x, que é esse eixo horizontal, e de y, que é esse eixo vertical, onde esse eixo vertical representa a quantidade que vai ser paga e esse eixo horizontal representa a quantidade de quilômetros rodados. Por exemplo, se a gente pegar aqui um passageiro que vai rodar 1 quilômetro, ele vai pagar quanto? Ele vai pagar os 5 de bandeirada, mais R$ 3,00, vai pagar R$ 8,00. Se o passageiro rodar 2 quilômetros, ele vai pagar os 5 de bandeirada, mais R$ 6,00, vai pagar R$ 11,00. Com esses dois pontos, eu já posso construir meu gráfico. 1 quilômetro rodado, ele pagou R$ 8,00. Na esquina está o ponto. Esse ponto representa isso. Se ele rodar 1 quilômetro, ele paga R$ 8,00. Esse segundo ponto, esse par ordenado, representa o quanto ele pagaria se rodasse 2 quilômetros. Roda 2 quilômetros, paga R$ 11,00. Veja que aqui não tem como alguém que tome esse táxi pagar menos de R$ 5,00. Mas mais de R$ 5,00, sim. Acima de R$ 5,00, sim. Se ele rodar 1 minuto, o taxista pode aí dividir R$ 3,00 por 60 e por R$ 5,00 mais uns centavinhos. Então é uma função dita linear, porque os pontos estão alinhados. Aqui é o gráfico cartesiano. Cartesiano porque René Descartes foi o primeiro matemático a publicar um estudo baseado em gráficos desse tipo, né? Agora a terceira proposta, que é determinar o domínio e a imagem. O que é domínio? Quem domina nesse caso é o x, porque o valor
a ser pago vai depender do tanto de quilômetros rodados, que é representado pela letra X. Então, domínio X pertence aos números reais, porque ele pode andar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ele pode andar 1 hora inteira ou pode andar menos. Tal que o X é maior que 0. Ou seja, ninguém jamais vai poder tomar um táxi para rodar menos 1 quilômetro, rodar de ré, mas sempre andando para frente. Esse domínio ele só vai acontecer do 0 para frente. O cara vai tomar um táxi andar 1 quilômetro, 2 quilômetros, né? Então, ele não tem como ser negativo, vai sempre aqui para os positivos. Agora, a imagem é quanto a pessoa pagaria. Nessa situação aqui, é f de x ou y, que é sempre a mesma coisa, e representa o valor a ser pago. Sempre é assim, o domínio se refere ao eixo X e a imagem se refere ao eixo Y. Ok? Primeirão. Agora, essa imagem ela só vai poder ocorrer dos 5 para cima, porque o cara entrou no táxi, ele já paga a bandeirada, que é R$5. Então, pode ser que ele pague 6, 7, 8, 11, 20, 30, mas sempre vai pagar mais de 5, porque a bandeirada, meu amigo, minha amiga, entrou no táxi, você já paga. Então, a imagem é Y maior que 5, ou seja, o pagamento que o passageiro vai ter que efetuar é sempre maior que 5. Isso é a imagem, está no eixo Y. Agora, determine f de 20. É como se perguntasse, olha, um passageiro tomou o táxi e rodou 20 quilômetros. Quanto ele vai pagar? F de 20. E lá na lei de formação, colocar 20 no lugar de x. Então, onde era 5 mais 3x, é 5 mais 20 vezes 3, porque ele rodou 20 quilômetros. Então, f de 20 vai ser 5 mais 60, de 20 vezes 3, que dá 65. Ok? Agora a gente vai fazer o caminho de volta. Agora a gente tem o gráfico e vai encontrar a lei de formação. Ó, dado o gráfico abaixo, determine a lei de formação dessa função. Eu tenho o gráfico e preciso da lei, da regra que foi usada para a construção desse gráfico. E toda vez que a gente for falar de lei de formação, a gente vai usar esse formato. Y, que é esse eixo em azul aqui, é igual a uma certa quantidade de x, que eu vou descobrir, eu não sei quanto que é ainda, mais b, que é um número qualquer. Então, esse ponto aqui, as coordenadas dele, o x dele é -1 e o y dele é -2. É importantíssimo saber disso. O primeiro valorzinho que eu coloco é em referência ao eixo do x. Olha, o pontilhado está ligando ao x no -1. Por isso que eu pus aqui que o x é -1. O primeiro é x, o segundo é y. Até no abecedário é assim que funciona. Esse pontinho aqui tem coordenadas 2, porque o x dele ele está na direção do 2 e o y dele ele está na direção do 3. O que eu faço com isso? Eu vou lá, substituo o x e o y por esses valores. Por exemplo, quando o y aqui, que é o segundo, sempre, não se esqueça jamais. O primeiro representa o x, o segundo representa o y. Então eu vou lá naquela fórmula, tiro o y, coloco o 3, tiro o x, coloco o 2. Onde era ax, vai ser 2 vezes a, porque o x vale 2, mais b. Usando esses valores, o -2 vai no lugar do y, está até de azul aí para facilitar o entendimento. E o -1 vai no lugar do x, porque o -1 é com relação ao eixo x. Para resolver esse sisteminha de equações do primeiro grau com duas variáveis, olha as variáveis aqui, o a e o b, a gente usa o método da adição, uma continha natural de mais ou de menos, 3 menos 2, 1, 2a menos 2a, cachaca na muchaca, 1, elimina o outro, b mais b, 2b, trocando de lugar aí, isolando o b, b igual a 1 sobre 2, esse 2 estava multiplicado, passa para depois da igualdade dividida, achei o valor do b. Vou lá em qualquer uma das equações e uso esse valor no lugar da letra b, está até na mesma cor, 3 é igual a 2 vezes a, no lugar que era mais b, agora é mais 1/2. Agora, vou passar esse 1/2 para o primeiro membro, ele vai vir negativo, porque troca de lado, troca de sinal. E para somar frações, é preciso encontrar o MMC, o menor
múltiplo comum dos denominadores. Quem que eu posso dividir por 2 e por esse 1 invisível que está aqui? O 2. Então o 2 é o MMC. 2 dividido por 1 que está aqui invisível, fantasminha, 2 vezes 3, 6. 2 dividido por 2 é 1 vezes 1, 1 mesmo. Então, agora 6 menos 1, 5. 5 meios igual 2A, 2A igual 5 meios, só troquei todo mundo de lugar. A igual 5 sobre 4, porque esse 2 passa aqui multiplicado por esse. 5 quartos, achei o B, achei o A, eu volto aqui e substituo nessa fórmula inicial. Y é igual, no lugar do A vem quem? 5 quartos. 5 quartos vezes x, porque o A agora vale 5 quartos. No lugar de B vem quem? 1 meio. Então está prontinha a lei de criação aí, ó. 5 vezes x, 5x sobre 4 mais 1 meio. A lei de criação desse gráfico, a lei de formação desse gráfico é y igual 5x sobre 4 mais 1 meio. Agora, mais um exemplo para fechar com chave de ouro a aula, para que você entenda de fato. Eu tenho aqui um gráfico e tenho que achar a lei de formação dele, que regra que foi usada para poder desenhar esse gráfico. Então, como eu disse anteriormente, você parte sempre dessa fórmula, y igual a x mais b. Y é igual a uma certa quantidade de x mais um número qualquer. Então aqui, quais são as coordenadas desses pontos? Desse aqui é menos 1 para o x, olha o eixo verdinho, se eu ligar esse ponto nele chega no menos 1. E o eixo y azul aí, se eu ligar esse ponto chega no 3. Então coordenadas, menos 1 para o x, 3 para o y. Desse ponto, 1 porque está na direção do 1 e 0 porque está na altura 0 do eixo y. Vou lá, tiro o y, coloco esse 3 aqui, olha. O primeiro é x, o segundo é y. Tiro o x, coloco esse menos 1. Então vai ficar menos a, porque menos 1 vezes a é menos a, mais b. Usando essas coordenadas, o y aqui vale 0, o x vale 1. Então, a vezes 1 é a ou 1a, mais b. Como eu disse anteriormente, uso o método da adição. 3 mais 0, 3. Menos 1 mais 1, cachaca na muchaca. 1 elimina o outro. Igual 2b. 2b é igual a 3, b é igual a 3 meios. Passei o 2 para o denominador. Multiplicação em cruz. Então, achei o b, eu volto em qualquer uma das equações e uso esse valor do b. 3 menos a, ou 1a, mesma coisa, mais 3 meios. Passa 3 meios para antes da igualdade, vem negativo. Encontra o menor múltiplo comum dos denominadores, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 2 dividido por 1, 2 vezes 3, 6. 2 dividido por 2, 1 vezes 3, 3. 6 menos 3 é 3. Agora vou trocar de lugar aí. Veja que o A era negativo, ficou positivo. Então também o 3 meios que era positivo vai ter que ficar negativo. Achei o A e o B. Volto lá e substituo no lugar do y, y mesmo. No lugar do x, x mesmo. Porém, no lugar do A, menos 3 meios. No lugar do B, 3 meios positivos. Então, y é igual a menos 3x sobre 2 mais 3 meios. Essa é a lei de formação dessa função que está descrita nesse gráfico. Aqui vai um abraço para todos os alunos da turma do primeiro ano A. Gostaria muito que todos vocês aprendessem de fato. É uma turma bacana e merece aprender. E eu estou com vocês e estou trazendo esses exercícios aqui para ajudar a todos vocês, tanto da minha turma do primeiro A, como de qualquer outra turma, de qualquer outra série que queira aprender um pouco mais de matemática, pois conhecimento é poder. Se você gostou, curte aí. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.